Hello guys, eu sou a Teacher Grace e hoje a gente vai aprender inglês com a Cinderela. Você conhece a história da Cinderela? Então, eu peguei ali um gancho nessa história para te explicar um verbo que no português é tão fácil e no inglês confunde a gente. Esse verbo é o dever. Então, vamos lá estudar e aprender a usar todas as formas do verbo dever no inglês com a Cinderela? Fica comigo. Me diga uma coisa, como que você fala em inglês essas frases que eu vou te falar agora? Você deve pagar a conta de luz. Você deveria estudar mais. Eu devo ir para casa antes da meia-noite. E por último, você me deve dinheiro. Agora vamos lá, vou te dar aqui, ó, pausa esse vídeo ali, pensa 2 minutinhos apenas e me responde como você falaria essas frases em inglês. Então, antes de me responder, vai ali, dá um like nesse vídeo. Segue aqui o nosso canal, se inscreve para seguir o canal, ativa o sininho de notificações, porque toda semana tá entrando vídeo com aula gratuito e muito conteúdo para você. Então não perde as próximas postagens. Clica lá, se inscreve, ativa o sininho e acompanha a Teacher Grace no YouTube. Mas vamos lá então. Hoje eu tô aqui para explicar como é que a gente consegue falar todas aquelas frases, né? Você deveria estudar mais, você me deve dinheiro, você deve pagar a sua conta, ou eu devo ir para casa antes da meia-noite, né? Então, todos esses verbos, todas essas frases têm em comum o quê? O verbo dever. Só que, no português, em uma palavrinha, dever, eu consegui montar mais de 3, 4 frases, né? Agora, como é que você vai conseguir passar isso tudo para o inglês? Existe apenas um único verbo para expressar tudo isso que foi falado? Gente, a resposta é não e eu vou começar a explicar todas as formas de falar dever, você deve, você deveria, no inglês. Acompanha. É engraçado ver que às vezes no português a gente tem, né, realmente uma palavra, aí quando vai transformar isso para o inglês, a gente tem 1, 2, 3 palavras, né, que tem o mesmo significado. Só que a gente precisa sempre lembrar que no inglês eu quero quero transmitir uma mensagem. E nem sempre a mesma palavra serve para passar tal intensidade. Ainda mais que no português a gente tem conjugação verbal, tem explicação de conjugação verbal para tudo. E no inglês já é um pouquinho diferente, né? A gente tem menos tempos verbais e consegue usar outros verbos para nos ajudar, que são os famosos modal verbs, né? Então, eu já vou vou dar um spoiler aqui para vocês, né? A gente vai estudar, assim, modal verbs. Porque, incrivelmente, quase todos os modal verbs, eles têm quando a gente traduz para o português, eles têm o significado de dever, tá? Mas, em primeiro, eu quero que você preste atenção numa coisa comigo. A mensagem que você tem que passar. Eu sempre falo que o inglês para mim é a mensagem. Eu vou achar o tempo verbal dependendo do que eu quero expressar, tá? E eu vou achar o modal verb, no caso desse exemplo de hoje, dependendo da intensidade da mensagem que eu quero passar, tá? Então, pay attention. Quando eu falo assim, você deve pagar as suas contas, isso é uma obrigação, isso é uma lei, é fato, você precisa. Ela tem um peso maior. Quando você fala assim que você deve fazer alguma coisa porque é uma obrigação legal, o peso é muito maior, certo? Agora, quando eu falo que você deveria estudar mais inglês, pra quê? Se você gosta mais de alemão, né? Eu falo baseado na minha opinião. Quando eu falo que você deveria fazer alguma coisa baseado na minha opinião, sai todo aquele peso das suas costas, né? Na verdade, isso vira um conselho, vira um ponto de vista, enfim, um pitaco meu na sua vida, entendeu? Quando eu falo que que eu devo voltar para casa mais cedo, quem disse?
Says who? Quem disse isso, né? Sou eu que estou colocando essa obrigação. Não é uma lei universal. Ninguém falou nada para mim que eu deveria. Na verdade, eu que impus essa regra para mim mesma, né? Então eu tenho um outro ponto de vista, uma outra conotação, uma outra intensidade, tá? E já quando eu falo assim que você me deve dinheiro, não tem nada a ver. Eu usei esse exemplo só para você ver que a gente vai fugir dos modal verbs e ainda assim vai encontrar a palavra no inglês para falar dever, no caso de dinheiro. Hoje eu quero concentrar aqui a nossa aula nos modal verbs. Have to, should e por último, must. São esses 3 modal verbs que, traduzidos para o português, vão dar essa ideia de que a gente deve algo. Vamos ver um por um? Para explicar para vocês certinho a intensidade de cada um, caso você ainda não tenha entendido com os meus exemplos do início desse vídeo, eu vou trazer aqui então a nossa Lady Cinderela, né? A nossa Princess da Disney, para dar um help pra gente. Se você não conhece a história da Cinderela, meu Deus. Se você não conhece a história da Cinderela, então eu vou falar o seguinte, pausa tudo e vai lá assistir. Tá? Não, tô brincando. Lê o livro dos seus filhos, das suas filhas e tal, e aí, não, tô brincando. A história da Cinderela é aquela gata borralheira que foi morar com uma madrasta, com o pai morreu, ela sobrou na casa da madrasta, ela era muito bela, muito bonita, mas acabou virando a empregada doméstica da casa, com mais 2 stepsisters, com 2 irmãs lá postiças, que eram muito feias, e chega um belo dia que vai ter uma linda party, um ballroom dance, uma festa maravilhosa no castelo e a realeza convida todo mundo ali do condado, da cidade, do vilarejo, enfim, wherever they live. E aí o que acontece, né? A Cinderela quer muito ir, mas a família má dela não deixa, correto? Aí elas vão pra festa e a Cinderela acaba tendo uma ajuda de uma fada madrinha, vai pra festa, dança com o príncipe, tem que sair correndo, porque a magia dela vai durar somente até meia-noite, enfim, deixa o sapatinho de cristal, blá, 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 né? Mas o que me interessa é o seguinte, na hora que a Cinderela está com uma ideia, né, com uma intenção, que ela está com vontade de ir no baile, afinal, todas as pessoas foram convidadas, a madrasta dela chega e fala assim, you shouldn't go to the party. As irmãzinhas dela falam, oh my God, you shouldn't go, you're just the housekeeper or you're just our maid. Então você não deveria ir, porque você é uma empregada, né? Bom, primeiro lugar, should nelas. Por quê? Quem disse que ela não pode ir? Elas estão falando alguma coisa baseada na opinião delas. A própria realeza mandou um bilhete para todo mundo dizendo que todos estão convidados, né? E as bonecas lá não querem que ela vá porque sabem que ela é a mais bonita de todas e que com certeza ela ia conseguir o coração do Prince. Muito bem, então depois desse you should stay at home da madrasta e das suas irmãzinhas, suas little sisters, bom, acontece todo o Paranauê, tem algumas histórias que ela até faz um vestido e tal, e elas rasgam, e enfim, ela tá lá chorando, as ugly sisters vão pra festa, e ela acaba ficando e chorando, e enfim, aparece então uma fada madrinha, e a fada madrinha então pergunta porque ela está chorando, e ela fala que ela queria ir pro baile, só que ela está com a roupa toda rasgada, toda suja, toda sei lá o que, né? Então, depois das queridas irmãs de Cinderela fazerem isso com ela, e ela tá lá toda vestida de trapo sujo, velho, rasgado, aparece a fada madrinha, falando assim, né? Oh, darling, you should wear a fancy dress, or you should wear better shoes, né? O que ela tá falando? Você deveria usar um vestido chique, você deveria usar sapatos melhores e blá, 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 blá. Bom, quem é que não sabe disso, né, fada madrinha? Obrigada por ter dado essa dica, um beijo, né? Mas é o seguinte, should, por quê?
Porque é a opinião da fada madrinha. Por exemplo, eu, se fosse Cinderela, ia de qualquer jeito, cara. Eu quero ir pela festa, não quero que, né, não é a roupa que vai ser o problema, tá? Mas enfim, né, outro século, outra história. Então a gente fala should, por quê? Porque era a opinião da fada madrinha, que ela deveria usar um vestido melhor e usar sapatos melhores, não é não é à toa que ela fez todo aquele negócio lá com Cinderela, mudou o vestido, sapatinhos de cristal, plus carruagem, enfim, aquela coisa toda, né? Então lá se foi Cinderella, né, to the party. Mas antes, pay attention. Cinderela tem uma regra, e é uma regra principal, e é uma regra importantíssima, que não deve ser quebrada. Cinderella, you have to return, ou you have to come back home before midnight, ok? You have to. É fato, é lei, é regra, senão dá ruim, né? Todo mundo já sabe. Então, Cinderela foi, entrou na sua carruagem, sabendo que before midnight, she has to get back home, alright? É uma obrigação de Cinderela, senão vai dar ruim e deu. Não é verdade? Bom, estava lá ela lá no baile, dançando com o seu fancy dress, com o seu sapatinho de cristal, com o Prince, com todo mundo olhando para ela, se divertindo horrores. Passou a hora, foi chegando midnight, quando o relógio começou às 12 badaladas, ela começou a se desesperar, né? Começou a ficar maluca e tal. Oh my God, ela pegou o seu fancy dress, oh my God, I must go home. I must go now, I must go. E o Prince, sem entender nada, toda a festa, todo mundo, todos os convidados, sem entender absolutamente nada. Por quê? Porque isso é uma coisa que ela tinha dentro dela, né? Ela que impôs essa regra pra ela. Ninguém sabia que ela estava num feitiço e, enfim, e que ela deveria voltar para casa antes da meia-noite. Não é verdade? Bom, gente, então, só para ilustrar para vocês como o should, o have to e o must têm pesos diferentes, apesar de serem a mesma palavra para nós portuguese speakers. Antes de eu passar rapidinho para vocês a gramática, deixa eu te perguntar uma coisa. Já deu um like nesse vídeo? Já está seguindo o nosso canal? Já se inscreveu? E ativou o sininho para receber a notificação do vídeo da semana que vem? Então, faz isso agora. Outra coisa, comenta aqui se fez sentido para você, se essa aula da Cinderela tá fazendo sentido, se de uma vez por todas você entendeu qual que é a diferença de must, have to e o should, ok? Deixa nos comentários para mim. Agora eu quero passar pela gramática, porque eu sou a teacher louca da gramática e eu gosto muito de explicar com base nos fatos reais, tá? A gramática existe, ela deve ser estudada. Bom, have to, must e should, os três são chamados de modal verbs, ok? Eles vão vir acompanhados de outro verbo, então eles estão fazendo um papel de helping verbs nesse caso, tá? Quando você vai usar uma frase usando o have to, ou should, ou must, eles vão seguir sempre a mesma regra. Isso que é o lado bom de todos os modal verbs, tá? Existe uma lista e esses aqui são apenas 3 dos modal verbs, tá? No inglês. Então, quando você usa o modal verb numa frase, você constrói ela como sujeito, depois você coloca o modal verb, depois você continua com o verbo de ação, o verbo que eles estão ajudando, o verbo ao qual elas estão dando, esse modal verb está dando intensidade, entendeu? E depois você continua a frase com further explanation, com alguma explicação a mais que for necessário, tá? Então vamos começar com o should. You should wear, vestir, a fancy dress. Should é meu conselho, você deveria, tá? Exemplos com o have to. Eu devo pagar as minhas contas, né? Então, assim, em português eu penso isso. Como é que eu vou traduzir isso para o inglês? Como é que eu vou fazer essa translation? I have to pay all my bills. Ou, teacher falando, você deve fazer o homework. Ou você deve estudar para a prova. Senão vai dar ruim. Ou seja, você tem que fazer. You have to study, alright?
E por último, mas não menos importante, o must. O must, então, ele é um dever, mas assim, baseado no que é importante pra mim também, né? Eu que coloco essa regra, tá? Por exemplo, I must eat less sugar. Eu devo comer menos açúcar, tá? Ou, essa frase eu gosto muito. Não tem uma lenda aí das fashionistas que dizem que toda mulher tem que ter um black dress, tem que ter um pretinho básico? Bom, como é que isso se fala em inglês? Every woman must have a black dress, tá? É um must have. E eu acredito que você deve ter visto já em muitos lugares o must have, tá? Em programas de decoração eu vejo muito, programas fashionistas também. Sempre existe uma listinha do que tem que ter na casa, do que tem que ter no guarda-roupa, do que tem que ter na sua despensa, tá? Must have. É a lista do must have. Tem que ter. Mas quem que tá dizendo isso? Eu tô achando isso, tá? E eu não tô te dando um conselho. Eu que acho mesmo que a minha casa must have. My new house must have. My new wardrobe. Meu novo guarda-roupa. My new wardrobe must have. E por aí vai, tá? Então, esses são os 3 modal verbs que são usados, que são traduzidos para nós em português como dever, porém, cada um com seu peso, sua obrigação, seu conselho, enfim, e vai modificar na hora que eu falar inglês, tá? Por último, mas não menos importante, lembra que eu falei que você me deve dinheiro? Bom, esse dever é um pouquinho diferente, tá? Quando a gente está devendo um favor ou devendo um dinheiro para alguém, a gente usa outro verbo, não é modal verb, não é nada. É um verbo específico, é um verbo de ação, é o verbo owe, tá? O-W-E. You owe me money, alright? Era isso que eu queria ter falado. É um outro uso do verbo dever, porém, não tem nada a ver com modal verb nem com nada, tá? É outro sentido da palavra dever. E se eu fosse o Prince lá daquela noite, eu ia olhar pra Cinderela, só pra botar isso também na nossa história, eu ia olhar pra Cinderela e falar assim, you owe me a dance, ok? Bom, se você gostou desse vídeo, dê-nos um like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, faz tudo isso e fica ligado porque na próxima semana vai entrar mais um vídeo com mais conteúdo, mais aula grátis pra você, tá bom? Então, eu sou a Teacher Grace e nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!